Hoje nós vamos entrar no capítulo que talvez seja o mais tenso e direto de todo o Novo Testamento. Jesus está no templo durante a festa dos tabernáculos e o que ele diz aqui vai além da moralidade, toca na identidade eterna dele. Quando terminaram as discussões no encerramento da festa dos tabernáculos, cada um foi para a sua casa. Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. No dia seguinte, pela manhã bem cedo, ele volta ao templo e todo o povo se reúne em volta dele para ouvir os seus ensinamentos. Então, os escribas e fariseus trazem até ele uma mulher pega em adultério. Eles citam a lei de Moisés, que mandava apedrejá-la. O objetivo não era justiça, mas sim encurralar Jesus. Se ele dissesse não matem, estaria contra a lei. Se dissesse matem, perderia sua fama de misericordioso. E eu gostaria de abrir um parêntese aqui para esclarecer que você verá em algumas Bíblias que esse trecho de João aparece entre colchetes. Isso acontece porque ele não está nos manuscritos mais antigos do Evangelho de João. Muitos estudiosos acreditam que era uma história oral tão verdadeira e preservada pelos cristãos que acabou sendo inserida ali por se encaixar perfeitamente no tema de Jesus, confrontando os líderes religiosos durante a festa. Fecha parêntese, vamos continuar. A reação imediata de Jesus foi se inclinar e escrever na areia. Embora haja várias interpretações fascinantes sobre o assunto, o texto bíblico não revela o que Jesus escreveu, e esse é um dos maiores mistérios do Novo Testamento. A má intenção daquele grupo é perceptível, pois, de acordo com a lei de Moisés, que eles afirmavam defender tão fervorosamente, o julgamento deveria ser igualitário. A lei era claríssima, o adultério exigia a punição de ambos os envolvidos, mas eles só trouxeram a mulher. Como Jesus não responde, os escribas e fariseus insistem que ele diga o que deveriam fazer com a mulher. Então ele se levanta e diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E se inclina novamente, continuando a escrever no chão. Note a diferença dos outros evangelhos. Aqui, Jesus não discute a lei, ele expõe o coração de quem a usa como arma. E então, um a um, os acusadores vão se retirando, começando pelos mais velhos. E há um motivo para isso. Primeiro, porque os mais velhos já viveram mais tempo e, claro, têm uma lista maior de falhas, erros e arrependimentos acumulados ao longo de décadas. Segundo, porque os líderes mais velhos, os anciãos, eram geralmente os mais astutos. Eles logo percebem que Jesus tinha virado o jogo e que, se continuassem ali, poderiam ser expostos publicamente. E terceiro, porque no sistema judaico a hierarquia era levada muito a sério. Em uma assembleia ou julgamento, os mais velhos e mais graduados tinham a precedência. E quando os anciãos, que eram os líderes naturais do grupo, soltam suas pedras e dão as costas, os mais jovens não têm outra escolha senão seguir o seu exemplo. Sem a liderança dos mais velhos, a acusação desmorona completamente. Mas note que Jesus não aprova o erro daquela mulher. Ele oferece a ela um novo começo, dizendo: vá e não peques mais. Ele mostra que sua autoridade não é para condenar, mas para restaurar. Depois desse confronto, Jesus faz uma afirmação poderosa: eu sou a luz do mundo. Na festa dos tabernáculos havia dois rituais principais no templo: a cerimônia da água, que nós vimos no capítulo 7, e a cerimônia da iluminação especial, que acontecia da seguinte forma: 4 candelabros de ouro, com cerca de 23 metros de altura, eram acesos no pátio das mulheres. Diz a tradição que a luz produzida era tão intensa que iluminava todos os pátios de Jerusalém. Eles lembravam a coluna de fogo no deserto e simbolizavam a luz divina que emanava do templo para o mundo.
No entanto, já era o 8º dia e a festa oficial já havia terminado. As luzes rituais haviam sido apagadas. O pátio, que antes brilhava intensamente, estava agora com um aspecto comum do dia a dia. Jesus escolhe exatamente esse momento de pós-festa para declarar: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. É uma promessa de direção e clareza para a vida. Note que Jesus não atropelou a cultura da época. Ele usou os símbolos que eles já conheciam, como a água e a luz, para mostrar que a realidade espiritual era ele. O ritual era a sombra e ele era a pessoa real para saciar a sede espiritual e iluminar o caminho dos homens. Nos versículos 21 a 31, Jesus faz um alerta solene. Ele está de partida e, se as pessoas não crerem na sua identidade divina, morrerão presas nos seus próprios pecados. Ele diz que sua mensagem vem diretamente de Deus o Pai, que o enviou e permanece com ele. Ele revelou que sua verdadeira identidade seria compreendida quando ele fosse levantado, referindo-se à sua morte na cruz. O impacto desse ultimato de Jesus é surpreendente. Mesmo com palavras tão duras sobre julgamento e pecado, a autoridade de Jesus toca o coração de muitos que passam a crer nele ali mesmo. Mas o clima esquenta quando Jesus começa a falar sobre liberdade. Ele diz que a verdade os libertaria. Os judeus ficam ofendidos porque são descendentes de Abraão e nunca foram escravos. Talvez eles pensassem que Jesus estava falando de política ou de liberdade civil, mas Jesus estava falando de uma escravidão muito pior, a escravidão do pecado. Jesus explica que o pecado é um mestre cruel e que ser descendente de Abraão não garante nada. A verdadeira liberdade vem do Filho. Ele é a verdade que eles deveriam conhecer para serem libertos dos seus pecados. Mas se os judeus queriam matar essa verdade, o pai deles não era Deus, mas o diabo, que é o pai da mentira. Para os judeus, esse era um choque de linhagens. Na lógica deles, a salvação era baseada na genética, pois eram descendentes de Abraão. Na lógica de Jesus, a paternidade é definida pelas atitudes. Se eles queriam matar um inocente e usavam a mentira para isso, eles estavam agindo exatamente como o diabo, que é assassino e mentiroso desde o princípio. Na parte final do capítulo, o confronto se torna mais pessoal e agressivo. Os judeus, incapazes de rebater os argumentos de Jesus, passam a insultá-lo, chamando-o de samaritano e dizendo que ele está possuído por um demônio. Com total serenidade, Jesus ignora as ofensas e reafirma sua missão. Ele não busca a própria glória, mas honra ao Pai. Ele faz uma promessa extraordinária ao dizer que quem guarda a sua palavra nunca verá a morte. Isso deixa os judeus ainda mais furiosos, pois eles pensam apenas na morte física e questionam se Jesus seria maior do que Abraão e os profetas que morreram há séculos. Jesus responde que Abraão alegrou-se ao ver o dia em que o Messias viria. Diante da zombaria dos judeus, Jesus pronuncia as palavras mais impactantes de todo o Evangelho. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ao usar o nome sagrado que Deus revelou a Moisés na sarça ardente, Jesus declara que ele é o Deus eterno, que está acima do tempo. A reação dos judeus é imediata e violenta. Eles pegam pedras para matá-lo por blasfêmia. Mas ele passou pelo meio deles e saiu do templo, conforme dizem algumas traduções mais antigas. Isso reforça a ideia do seu controle soberano. Eles não puderam fazer nada para impedi-lo, pois sua hora, ou o seu kairós, ainda não havia chegado. João 8 nos desafia a sair da neutralidade. Não dá para estudar João e achar que Jesus foi apenas um homem bom. Ou o aceitamos ou o rejeitamos. Se o aceitamos, devemos estar prontos para deixar que sua luz ilumine as áreas escuras da nossa vida, assim como fez com aquela mulher pega em adultério. A verdade dói no início, mas é a única coisa que realmente nos liberta.
Depois de se declarar a luz do mundo, Jesus prova isso na prática. O próximo capítulo não é apenas o relato de um milagre, é um tribunal onde o réu é Jesus e a testemunha principal é um ex-cego que foi transformado em um pregador corajoso e revelou a terrível cegueira daqueles que achavam que viam tudo. Não perca o nosso próximo encontro aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!